Bom dia, muito bom dia! Sejam bem-vindos. Tô convidando aqui. Sejam bem-vindos para essa live. Aqui da Lei da Gratidão. Bom dia, Kelly. Te enviei o convite aí, veja se está funcionando. Bom dia, muito bom dia. Agora sim, estamos entrando ao vivo aqui para essa live de hoje, que a gente vai estar falando de como lidar com pensamentos repetitivos. Sejam bem-vindos, vão dando bom dia, vão dizendo da onde vocês estão falando, vão trazendo aqui essa energia para que a gente compartilhe. Já me deu até calor. Olha que bom, né? Quando a gente começa a compartilhar a energia, é isso que acontece, tá? Até calor fica. Bom dia, bom dia, bom dia, o pessoal que está chegando. Vão dizendo da onde vocês estão falando para compartilhar essa energia. Olha, de Pernambuco, várias pessoas botando bom dia aqui. Estados Unidos, olha coisa boa, gente. Ipiranga, não sei onde fica, tá? Vão botando bom dia, vão compartilhando de onde vocês estão falando, porque a gente vai falar sobre um assunto super importante hoje, ó, São Paulo, tá? Rio de Janeiro, olha que coisa linda. Isso vai criando essa egrégora, tá? Palmas no Tocantins, certo? Salvador, olha que coisa linda. Maranhão, Ceará. Gente, isso é fantástico. França, olha, pertinho aqui de mim, tá? Que coisa boa. A gente vai unindo aí, né, essa egrégora que está se formando. E hoje a gente vai estar falando sobre como lidar com pensamentos repetitivos. Ó, Minas Gerais, Pernambuco, coisa linda, tá? Essa egrégora está sendo formada agora. E a gente vai ter com certeza muitos insights e muitas curas aqui hoje também, certo? Porque tá a minha equipe multidimensional, a equipe de vocês, cada pessoa que está entrando aqui, ó, Flórida, tá? De vários lugares do mundo, a gente cria e forma esta egrégora, que é uma coisa super importante. Então, para quem ainda não me conhece, não me segue, já começa a me seguir, já está aqui, Lu Ativamente. Eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, e trabalho há mais de 10 anos, já transformei a vida de mais de 2.000 pessoas através de um método que eu criei, unindo ciência e espiritualidade. E por que ciência e espiritualidade? Porque foi assim que eu mesma me curei. Me curei de uma doença crônica psicossomática que por muito tempo atrapalhou a minha vida, né? Então pegou até o meu corpo físico e não só o corpo espiritual, mental e emocional, mas também o corpo físico. Eu sou a pessoa que mais diz que se a gente quiser curar o nosso corpo físico, qualquer dor física que você estiver sentindo, você precisa primeiro curar o seu corpo mental, o seu corpo emocional, que ele precisa ser trabalhado para o seu corpo físico parar de sentir dor, parar de doer. Porque primeiro os nossos corpos sutis precisam ser trabalhados. E hoje a gente vai falar de como lidar com pensamentos repetitivos. E é uma das coisas que eu fui aprendendo, que é uma das coisas que eu ensino através de técnicas de controle mental, de treinamento mental, como lidar com esses pensamentos repetitivos. Então, vamos tentar entender primeiro o que são esses pensamentos repetitivos, né? A gente sabe que o nosso cérebro, a gente tem todos os dias em torno de 70.000 pensamentos por dia. Olha só que louco. Então, a gente não dá conta de 70.000 pensamentos por dia. Mas o que a gente sabe? Que desses 70.000 pensamentos, tá? A neurociência nos mostra que 95% deles são repetitivos. Então, pensa comigo, gente, de 70.000 pensamentos, somente 5% são novas ideias, novos insights, as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Então, 95% deles são coisas que a gente fica martelando, ruminando, podemos dizer assim,
Porque eles são repetitivos. E aí qual é a grande questão? Se você fica envolvido em pensamentos repetitivos, você não vai criar uma nova realidade. Porque essa nova realidade, ela só pode ser criada quando você coloca uma nova informação no seu cérebro. Aí você pode, a partir de um novo pensamento, criar uma nova energia, uma nova química e uma nova emoção, e assim você vai emanar uma outra frequência e receber uma nova realidade mesmo, tá? Por quê? Porque normalmente, olha bem, quando a gente fala de manifestar, né, de criar realidade, de lei da atração, enfim, todas essas leis universais que nos regem, elas fazem parte de algo que eu estou vibrando. Só que antes da gente entender essa vibração, a gente precisa saber que essa vibração ela é baseada num pensamento. E se eu penso algo repetitivo, negativo, pessimista, enfim, a maneira que você quiser falar, é isto que você está sentindo, e aí isso vai dar uma energia, uma emoção. Eu emano essa emoção e eu vou receber da mesma forma. Então, não é só lidar, aprender a lidar com o pensamento repetitivo, é saber transformar a realidade. Porque enquanto eu estou pensando de forma repetitiva, da mesma forma sempre, eu não crio nada diferente, tá? E aqui a gente já tem, por exemplo, Einstein, né? Sempre dizia o quê? Que era só uma mente que se expandia, nunca mais voltava ao tamanho original. Por quê? Porque se eu expandir esse meu pensamento, eu vou mudar esse pensamento repetitivo, tá? Automaticamente a minha emoção muda, a minha vibração muda e eu vou receber do universo de outra forma. Então, aqui é o grande passo que a gente precisa entender. E eu tenho certeza que você que está aqui nessa live, que você que depois vai assistir essa gravação em algum momento, quer essa diferença para sua vida. Você precisa, tá? E já está aqui porque você quer mudar esse tipo de pensamento repetitivo e ter uma outra realidade. Então, você já é uma das pessoas que estão aqui, né, com certeza, querendo algo diferente na sua vida e que com certeza vão conseguir. Basta o quê? Basta ter esse treinamento mental. Basta ter essa ideia realmente do que você está pensando e sentindo, e assim você consegue fazer diferente, tá? Como que a gente pode fazer isso? Eu estou explicando aqui como é que é, mas o passo a passo, certo? A técnica em si, a prática que você tem que fazer, ela já está pronta, completamente pronta, no meu curso Mind Flow, tá? Lá eu ensino passo a passo de como que a gente pode estar botando em prática esse treinamento. Então, se você quiser esse treinamento completo, vai aqui no link da bio da Lei da Gratidão, clica ali em treinamento Jornada Mind Flow, tá? Que você já tem acesso na hora. Você ali vai ter o passo a passo para aprender a fazer todo esse treinamento que eu estou falando, que é o quê? Mudar esse pensamento repetitivo, que vai dar uma nova química, uma nova descarga química no nosso corpo. Eu explico isso com bastante detalhes lá. Aí você vai ter um novo sentimento, tá? Vamos pegar um exemplo. Alguém aqui pode me colocar qual é um pensamento repetitivo muito recorrente? Coloca aqui para mim um pensamento que fica martelando na sua cabeça. Coloca aqui que a gente vai fazer na prática. Vamos fazer ao vivo aqui, tá? Como que a gente pode trabalhar esse tipo de pensamento, certo? Coloca aqui para mim que eu já vou trazer aqui uma outra possibilidade e a gente vai fazer ao vivo aqui. Então, coloca aqui, tá? Vamos colocando. O que é um pensamento que fica batendo, martelando muito na sua cabeça? Quem ainda não me segue, já começa a me seguir,
tá? Que lá tu vai ter muito conteúdo. Também tem a minha lista de transmissão, minha comunidade VIP com áudios gratuitos. Ó, estou exausta. Maravilha. Vanessa botou aqui. Sensação de estar atrasada. Eu não consigo dar conta. Perfeito. Esses são pensamentos repetitivos, tá? Ó, penso em uma pessoa desde quando acordo, tá? Isso nem é só. Isso, na verdade, a gente chama de ataque psíquico que tu tá fazendo com essa pessoa também, tá? Eu não consigo. Ótimo, tá? Não tenho ninguém para me ajudar. Perfeito. Gente, todos esses pensamentos, eu vou pegar um só para exemplificar, tá? Eu não dou conta. Por exemplo, eu já tive muito esse pensamento. Eu não dou conta, eu não dou conta. E por mais que, e olha que eu trabalhava 3 turnos, tá? De manhã, de tarde e de noite. Tinha 2 filhos, casa, tudo para dar conta. E ainda eu trabalhava realmente 60 horas por semana, tá? Então, esse pensamento de que eu não vou dar conta, ele não era só muito frequente. Ele realmente era apertado o tempo, digamos assim. Só que muito mais do que ser apertado o tempo, o que, que eu acabava fazendo? Eu ainda não conseguia me sentir bem e à vontade para fazer o que eu tinha que fazer, que era trabalhar os 3 turnos, cuidar dos meus filhos, da casa, enfim, tudo mais. E ter tempo para mim, porque também isso era uma coisa importante, é uma coisa fundamental, você ter tempo. Então, eu realmente não tinha, era fato, é verdade, eu não tenho. Mas o que, que eu precisei fazer? Um treinamento mental que me fizesse pensar que eu tinha tempo. Porque tem uma coisa aqui muito importante, gente. O cérebro, ele não sabe do que é uma experiência real, um fato, de uma experiência formatada. Então, o que, que eu tinha que formatar no meu cérebro? Que eu tinha tempo, que eu dava conta de tudo, mesmo trabalhando 60 horas, tá? Uma frase que eu usava muito, muito mesmo nessa época, a informação que eu colocava ao invés de ficar pensando, ruminando ali, eu não tenho tempo, eu não vou dar conta de tudo, eu cancelava esse pensamento, tá? Lá no Mindflow eu ensino exatamente como a gente interrompe o pensamento repetitivo, tá? Eu cancelava com uma informação esse pensamento e eu colocava a solução. Então, uma das frases que eu usava muito nesse momento para mim era: eu tenho muita coisa para fazer. Essa era a verdade. Mas o dia é longo. O dia e a noite, né? Porque eu trabalhava inclusive de noite, tá? Então, quando eu dizia eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo, para o meu cérebro, o que, que acontecia naquele exato momento, naquele minuto? Eu colocava uma outra informação. Então, ao invés de ficar pensando, eu não tenho tempo, eu não vou dar conta de tudo, é muita coisa, eu tô sozinha, eu não vou conseguir, tá? Como muitas frases que vocês colocaram aí, o que que eu colocava? Eu, eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo. Quando eu colocava essa informação o tempo todo, então, olha bem, como lidar com o pensamento repetitivo é simplesmente eu escolher qual a informação que eu vou dar para o meu cérebro. E lá no Mindflow é o que eu ensino. Você tem autonomia, tá? Por mais que 70 mil pensamentos chegam no seu cérebro, tá? Você não tem controle sobre os pensamentos que chegam, mas você tem total responsabilidade e controle sobre os pensamentos que ficam, tá? Ótima frase, obrigada, Lucilena. E o que acontece? A gente pode, para todas as situações do nosso dia, não importa se elas sejam trágicas até, porque na nossa mente muita coisa é trágica mesmo às vezes sem ser, mas naquele momento parece uma tragédia, tá? Quando você coloca uma nova informação no seu cérebro, você consegue perceber que você está escolhendo essa informação. Então, quando você escolhe a informação que você coloca no seu cérebro, olha bem, quando eu ficava ali, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu tô atrasada. Alguém colocou aqui, né?
tô atrasada, né? Eu tinha muito essa sensação, porque eu trabalhava em 3 escolas diferentes, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Então, quer dizer, no meu horário do almoço, eu tinha que sair dirigindo pela BR afora, comendo alguma coisa. Depois, o intervalo da tarde para a noite, eu também tinha que comer e tal, dar uma descansadinha e assim por diante, né? Então, pensa comigo, gente. Teoricamente, eu trabalhava 60 horas, eu não tinha mesmo tempo. Eu achava que eu não ia dar conta. Tudo que vocês listaram aqui acontecia junto comigo. Mas eu dizia para o meu cérebro: eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo. Por quê? E isso acontece muito na hora que a gente acorda, tá? Porque a gente vai, olha bem, entre 6 e 8 da manhã é o nosso pico de cortisol. Cortisol é esse hormônio, esse neurotransmissor que nós produzimos, que nos faz ter essa iniciativa. Nos faz, por isso que entre as 6 e as 8. Por quê? Porque é onde, quando a gente está acordando, quando a gente está indo para a vida, ele nos impulsiona. Só que ele, em excesso, é o hormônio do estresse. Então, aí o que que acontece? Você fica o dia inteiro martelando. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não tenho tempo. E se você não trabalha, não treina a sua mente com técnica, o que que vai acontecer? Isso vai fazer você ficar quase que maluca, estressada, vai fazer causar doença no seu corpo. Você vai ter problema de coração, vai ter problema de pressão alta, vai ter, enfim, inúmeros problemas. Por quê? Porque você vai estar causando estresse no seu corpo. E eu também já aconteceu isso comigo. Por isso que eu tô falando com propriedade, tá? Porque eu causei uma doença crônica psicossomática no meu corpo, que hoje ela está inativa em remissão, os médicos não sabem como. Por quê? Porque eu aprendi a controlar o estresse e a ansiedade através de treinamento mental. É isso que eu ensino no Mindflow. Então, se você não está inscrito ainda, já vai lá no link da bio da Lei da Gratidão, já se inscreve nesse curso, porque lá você vai aprender passo a passo a interromper esses pensamentos repetitivos. E aí você pensa, ah, não, mas é só um pensamento. Ó, até confirmou aí. É só um pensamento repetitivo. Não é só um pensamento repetitivo. É um pensamento repetitivo que vai trazer doença, vai trazer tristeza, vai trazer ansiedade e que vai te deixar muito mal. Assim como eu uma vez já fiquei. E eu tô aqui hoje dizendo para você que tem solução. E assim como eu consegui, você também consegue. E só para compartilhar uma coisa, tá, gente? Olha que interessante. Agora há pouco eu estava fazendo uma mentoria e foi muito legal, porque a minha mentorada, ela estava dizendo assim para mim: Lu, quando tu falava que era possível ter uma vida com leveza, eu achava que tu era louca. Bem assim, ela me disse: eu achava que tu era louca, porque eu não conseguia entender como que eu ia ter isto. E ela, tá, me trouxe o quê? Ela me disse assim: hoje eu, com todas as situações que eu tenho para resolver, ela também tem muitas responsabilidades, eu consigo levar com leveza. Então, aquilo que tu falava, eu hoje estou experimentando. E é possível. E é possível por quê? Porque tu treina a tua mente, tu muda o mindset e as coisas realmente acontecem, tá? Isso é o que eu ensino ali no Mindflow. Mas agora, trazendo para fechar, como eu estava dizendo, quando você coloca, por exemplo, esses pensamentos: eu não vou dar conta, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou exausta, né? Como alguém colocou aqui, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando eu coloco essa informação, eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo, eu estou dando uma outra descarga química no meu corpo, eu estou interrompendo o cortisol, eu estou colocando, me visualizando que eu estou indo deitar no final do dia, dizendo: eu consegui cumprir tudo com calma, com clareza e com leveza. Olha isso, eu mudei a informação, tá? Como eu repito sempre, a gente não tem noção dos pensamentos que chegam. E os pensamentos que chegam são os mais malucos do mundo. É tipo a gente tendo problema, morrendo, sofrendo um acidente, enfim, são essas coisas. Mas você tem total controle sobre os pensamentos que vão ficar na sua mente. E é aqui que tem que ter essa mudança,
tá? Quando você tem essa mudança, você dá uma outra informação no seu corpo, outra emoção. Então, essa emoção que vocês estão dizendo aqui provavelmente dá o quê? Medo, ansiedade em vocês. Aí você está vibrando em 100 de luz. Quando você vibra em 100, o universo te traz o quê? Situações que te mostram, comprovem que você tem que ter medo. Porque você está vibrando em 100, você vai receber em 100, tá? Não tem como eu vibrar em 100 e receber 200 no nível de coragem. Não, eu não vou receber coragem. Eu vou receber exatamente na mesma frequência. Isso é lei da vibração, é lei universal. E o que eu ensino é justamente isso: você usar as leis universais para o que você quer. Porque se você não usa as leis universais, você está indo contra o universo, tá? E é aí que tá, o ser humano se auto-sabota inconscientemente, é como alguém colocou aqui. Teve um outro comentário aqui que eu perdi, deixa eu ver se eu encontro aqui, que a pessoa falou uma coisa que eu quero trazer também. Olha, problemas que se repetem. Parece que eu estou presa em um ciclo. Por mais que eu tenha consciência e faça tudo para quebrar o ciclo. Aqui, a Lucilena colocou isso. Deixa eu trazer uma coisa aqui importante, tá? Aqui, eu estou falando hoje sobre como lidar com pensamentos repetitivos. Então, por isso que é tão importante o Mind Flow que eu estou explicando. Por quê? Porque você vai começar a colocar uma outra informação no seu cérebro para parar de repetir, mas aqui ainda, tá? O que a Lucilena traz é um pouquinho mais abaixo. Não é só o pensamento, são paradigmas, tá? E isto precisa de reprogramação, tá? É uma coisa que eu ensino nas minhas mentorias também individuais, e cada sessão que eu faço individual, hoje, por exemplo, como eu fiz, eu reprogramo. E não só faça a pessoa ter consciência, ela vai mudar o seu comportamento, o seu pensamento, como eu expliquei, vai mudar o pensamento, a emoção, a vibração e o comportamento. Aí muda ciclo. Aí quebra paradigma, tá? Mas também na sessão de reprogramação, o que eu faço? Eu uso junto a minha equipe multidimensional, certo? Às vezes energia dos sirianos, dos arcturianos, da minha equipe multidimensional. Por isso que o método que eu trabalho trabalha a ciência e trabalha a espiritualidade. Por quê? Porque não dá para não trabalhar as duas formas, certo? Aqui no Mind Flow, você através da ciência, você vai estar vendo como que você reprograma os seus pensamentos e tem uma nova realidade. O que a Lúcia colocou aqui, eu quis trazer, é porque, olha que interessante, ela diz, ela tem consciência, mas ela não está criando uma nova realidade. O que está faltando? O que está faltando aqui? Mudar o mindset de uma maneira geral. Como que a gente muda o mindset de uma maneira geral? Mudando, quebrando crenças e paradigmas também. Então, eu não tenho noção, a maioria das pessoas ainda tá nessa bolha, tá? De que acha que todo pensamento que chega é o que é a realidade, é a verdade. E não é. Não é. Repito, você não tem controle sobre os pensamentos que chegam, mas você tem total responsabilidade sobre os pensamentos que ficam. E isso é uma responsabilidade sua, tá? Isso é uma responsabilidade sua. Esses pensamentos que ficam são uma responsabilidade sua sempre, certo? Então, muito cuidado, porque se você não estiver atento, isso vai trazer muitos prejuízos na sua vida. Como a Lúcia está dizendo aqui, eu não quebro o ciclo. E o que vai acontecer? Repito, comportamento, padrão, paradigmas, relacionamentos, tá? E escassez, doença, isso tudo se repete. Por quê? Porque onde eu tenho que mudar? Aqui primeiro. É aqui no mindset. É aqui que eu tenho que mudar. Como hoje a minha mentorada me disse, Lu, eu consegui mudar o mindset, eu consegui fazer diferente. E hoje eu consigo ver e ter uma vida com leveza, apesar de 1000 coisas para fazer. Então, é aqui que nós temos que mudar, tá?
Como que eu faço isso, Lu? Mudando o pensamento, que eu vou mudar a química do meu corpo, vou mudar a emoção, vou mudar a vibração e vou receber de uma forma diferente, tá? É assim que a gente vai mudar, certo? Tem esse treinamento. Lu, isso demora muito tempo? As pessoas às vezes me perguntam, Lu, mas isso vai demorar muito tempo. Eu já não tenho tempo no meu dia, como assim? Gente, você está pensando o tempo inteiro, mesmo que você não queira. Tem 70 mil pensamentos todo dia batendo na tua cabeça, martelando. Então, se eu tô martelando, o que que vai acontecer? Eu vou tomar mais consciência do que eu tô pensando e colocar uma nova informação. Eu disse agora há pouco aqui uma frase que eu colocava. Eu achava que eu não ia dar conta. Eu não, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu tenho o dia todo. O dia é longo. Só de eu dar essa informação, o meu corpo já para de descarregar toda essa energia que eu fico aqui depois morrendo de dor nas costas e não sei por quê. Dói ombro, dói tudo. E não sei por quê. Então, estão entendendo como é importante treinar a mente? Se não houver treinamento mental, sinto te dizer, a tua mente vai te governar e não vai ser para o bem. Vai ser para doença, vai ser para escassez, vai ser para relacionamentos terríveis. Certo? E depois você vai dizer assim, mas espera aí, eu estou fazendo tudo certo. E por que que eu tenho esses resultados? Como a Lúcia colocou aqui, eu já tô tenho consciência. E por que que eu ainda faço tudo para quebrar o ciclo e não consigo? Porque não estou treinando a minha mente, estou deixando a minha mente me governar, tá? E é aqui que a gente tem que mudar, certo? Gente, dois convites. Tem o Mindflow, vai lá no link da Lei da Gratidão. Você já pode começar hoje a mudar essa realidade, assistindo as aulas e praticando, porque é no dia a dia, você está o tempo inteiro falando com você. Você não vai precisar de mais tempo. Não, tá? E ainda tem vários bônus lá que eu dou, são meditações, um e-book, tem vários bônus lá que você vai fazer quando que quiser, se quiser. Agora, treinar o seu pensamento o tempo inteiro que você está pensando, colocar uma outra informação é fundamental. É vida, gente. Se você quiser parar de sobreviver e viver, você tem que treinar sua mente. E o Mindflow tá lá para isso, tá? Então, já vai lá no link da bio, já entra direto nesse curso, tá? E se você quiser mais conteúdo sobre isso, me siga aqui no Instagram, tá aqui Lu Ativamente. Entra lá depois na minha comunidade VIP no WhatsApp, que eu também distribuo conteúdo gratuito lá. Tem o YouTube, Lu Ativamente, tá? Tem muito conteúdo que você já pode estar usufruindo, tá bom? Tá fazendo sentido isso que eu tô perguntando, que eu tô falando aqui? Me digam aqui, tá? E eu vou convidar vocês para a gente fazer uma breve, não é uma meditação, são alguns downloads que eu vou pedir para minha equipe colocar, tá? E a gente já vai receber aí essa outra informação, tá bom? Então, quem puder fechar os olhos, ótimo. Quem não puder, só escuta, tá? Que já vai receber isto, tá? Ok, que bom que tá fazendo sentido. Então, vou convidar vocês a fechar os olhos, a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livre. Vai conectando com seu coração. E agora, sente que você está ligada lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão, junto com seus anjos, mestres, guias de luz. Respira. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós, em qualquer momento que estiver assistindo esse vídeo, a sensação de que eu não tenho tempo, que eu não vou dar conta, de que a vida é uma correria. Que tudo isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado agora para a luz de Deus. E substituído pela sensação mais elevada de tranquilidade e paz. E agora sinta que essa tranquilidade e paz vai entrando pelo topo da sua cabeça, como se fosse uma cascata dourada. Essa luz dourada, em forma de cascata, vai entrando pelo seu chakra coronário,
passando pelo seu terceiro olho, garganta, coração, abdômen, baixo ventre, topo da coluna, pernas e pés. E você se vê agora completamente cheia dessa luz dourada. Respira. E agora, imagine que você está recebendo essa luz dourada em todo o seu corpo. Respira lento e profundo. Deixa essa luz dourada vibrar. Vai conectando com seu coração. E quando quiser, lentamente vai voltando, abrindo seus olhos. Vão me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, eu quero agradecer. Toda terça e quinta-feira a gente está aqui se encontrando, tá? Junto com a Kelly aqui da Lei da Gratidão. É um prazer sempre estar aqui. Já me siga, tá? Que tem bastante conteúdo. Vai lá no meu Instagram, tem muito conteúdo já gratuito. Tem a comunidade VIP e tem o Mindflow, que é onde você vai aprender passo a passo que você pode e deve, tá? Deve interromper esses pensamentos repetitivos e como você vai fazer isso, certo? Então, um prazer enorme estar aqui, tá? Toda terça e quinta a gente se encontra. E espero vocês já na quinta-feira, 7h30 da manhã, Brasil, 10h30 aqui de Portugal, certo? A Dani já faz parte do Mindflow. Dani, conta aqui pra gente. Ontem ela me mandou uma mensagem dizendo que estava adorando, tá? Então, se você ainda realmente quiser aprender, vai lá pro Mindflow, que eu tenho certeza que ele vai ajudar imensamente você, tá bom? Gente, gratidão, um beijo e ótimo dia para todos nós. Amém.